Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, aproveito para desejar um bom ano a todos os deputados. Passadas as festas, é hora de reentrar no debate político. Num debate sério e coerente, no qual se apontem erros, mas no qual se fala também de soluções. O ano político que agora começa será de enorme relevância para que as forças partidárias mostrem aquilo que valem e de que forma podem impactar positivamente a vida dos cidadãos da Madeira e do Porto Santo. No caso do Governo, há a obrigação de cumprir as promessas que fizeram com que os eleitores da região confiassem numa renovação que, de tão adiada, ameaça transformar-se numa quimera. O tempo urge para que as palavras se transformem em atos. Permita-me, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, vou utilizar terminologia futebolística para ser melhor compreendido. Este é o governo da bola ao poste e do autogolo. Da bola ao poste porque, quando parece ter condições para resolver o dossiê da mobilidade, atira ao poste. Quando parece ter condições para resolver a questão do ferry, dispara novamente ao poste. Quando tem condições para negociar com o Governo da República a construção do novo hospital, utilizando as verbas do Fundo de Coesão Nacional, atrapalha-se e deixa-se enredar numa nova parceria público-privada. É o governo do quase, das oportunidades falhadas, do foi por pouco, mas para além da bola ao poste, este Executivo é também especialista em autogolos. Na saúde, marca autogolos com uma frequência inacreditável. Os serviços prestados aos utentes perdem qualidade todos os dias, não por falta de empenho, de trabalho, de dedicação do pessoal médico e de enfermagem, ou mesmo dos auxiliares técnicos e de outros, mas sim porque as condições físicas e materiais degradam-se inapelavelmente. No dossiê fiscal, o Governo atira para trás quando deveria rematar para a frente e, em vez de baixar decididamente a carga fiscal que recai sobre os cidadãos e as empresas madeirenses e porto-santenses, atrofia o crescimento económico, atrofia o crescimento do emprego, atrofia o investimento, atrapalha a inovação, retirando poder de compra às famílias. Remata contra a própria baliza, mantendo tudo como está. Neste jogo, os derrotados são os madeirenses. Infelizmente, as bolas ao poste têm o sabor da decepção. Os autogolos são problemas que se acrescentam a um cotidiano que já de si é difícil. Em 2018, aquilo que os madeirenses esperam é um governo mais certeiro na hora de resolver os problemas e que não acrescente ainda mais dificuldades ao dia-a-dia dos cidadãos. Esperam um governo que cumpra as promessas que fez, que trabalhe em prol dos cidadãos e que não se deixe aprisionar por interesses particulares, que não se limite a navegar à vista, remendando aquilo que deveria ser alvo de uma intervenção de fundo, que não se limite a trabalhar para a fotografia e para o post nas redes sociais, que não se limite à finta curta, ao passe para trás e para o lado, ao inconsequente protesto contra os agentes externos. Em 2018, os madeirenses esperam um governo que assuma o jogo, que é como se diz que assuma as suas responsabilidades. Se não o fizer, não haverá fotografia que lhe valha em 2019. Mas, se os cidadãos esperam que o governo mude, aguardam também que a oposição dê sinais de que é capaz. Se quem governa tem insistido em marcar na própria baliza e em chutar ao poste, do lado de quem é oposição também existem pontos fracos e lances falhados. Hoje, por exemplo, um partido com responsabilidades arrisca ser liderado por interpostas pessoas. Algumas estão no Governo Central. Outras estão por cá e uma delas, ainda há alguns meses, prometia cumprir o mandato ao qual se candidatava. Esqueceu rapidamente a promessa, esquecendo-se, por consequência, que não existe maior autogolo do que não falar a verdade.
Os cidadãos da Madeira esperam ainda que, noutros partidos, se comecem a construir projetos que tenham como objeto central apresentar, em 2019, uma verdadeira alternativa de governo. Uma alternativa ao centro. Longe dos radicalismos de esquerda e de direita. Longe do populismo, por mais risonho que ele possa ser. Motivadora e mobilizadora, que agrega as forças da sociedade civil, que reflita criativamente sobre a forma e as formas de minorar os problemas da nossa região, que aposte na baixa de impostos para aumentar o investimento e o emprego, que aposte na baixa dos custos de contexto para as empresas, que aposte na classe média sem esquecer a solidariedade intergeracional, que aposte decididamente na formação, na inovação, no reposicionamento da economia da região no mercado nacional e nos mercados globais, que faça da saúde e da melhoria dos cuidados de saúde prestados aos madeirenses uma bandeira real e não um estandarte para emoldurar discursos de circunstância, que aposte na cultura, entendendo-a como um investimento e não como um custo, evitando utilizá-la para comprar votos ou apoios. Uma alternativa que acredite verdadeiramente no potencial da Madeira e do Porto Santo e que não desconfie dos cidadãos desta região. Uma alternativa de verdadeira cidadania e que não utilize a cidadania como um argumento eleitoral, esquecendo-a um dia após as eleições. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, termino relembrando que cidadãos da Madeira e do Porto Santo esperam que o Governo responsavelmente comece a governar. Esperam que a oposição responsavelmente fiscalize a ação governativa e construa projetos políticos alternativos, sólidos e coerentes. Não basta pousar para a fotografia, marcar conferências de imprensa para encher a agenda, criar programas com nomes pomposos que depois não passam do papel. Construir uma alternativa sólida e coerente exige empenho, exige que se ouçam as pessoas de todos os quadrantes, exige que se trabalhe com a sociedade civil sem fazer divisões entre os nossos e os outros. Essa é a responsabilidade da oposição, de toda a oposição, quer aquela que aqui está representada, porque foi para isso que fui eleita, quer aquela que, apesar de não ser eleita para este Parlamento, também tem cá os seus representantes. Que 2018 todos estejamos à altura daquilo que os madeirenses esperam de nós. É este o meu e o nosso desejo para este ano. Tenho dito.